Galera, se você está buscando um notebook para você estar utilizando aí nos seus estudos, nas suas anotações, no seu dia a dia, vou trazer aqui para vocês uma opção bastante interessante da Lenovo, que vem aí para ser o notebook que é uma das melhores opções custo-benefício da atualidade, pois ele traz uma configuração bem bacana e também te traz assim uma qualidade que você não encontra em outros notebooks nessa faixa de preço. Estou falando do Lenovo IdeaPad 3i, a opção Core 3, que é muito interessante. Então, se você busca um notebook aí para você utilizar nos seus estudos, no seu dia a dia, eu tenho certeza que esse carinha vai ser uma boa opção para você. Vamos fazer o seguinte, assista a vinheta que já já a gente volta. Salve, salve galera, eu sou o Nicolas, seja você bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você o notebook Lenovo IdeaPad 3i, uma opção muito interessante de notebook. E eu vou falar para vocês que pela faixa de preço que ela está custando hoje, eu tenho certeza que ele vai te servir bastante, principalmente se você utiliza para usos de estudos, anotações, ou seja, aquele uso basicão do dia a dia. É uma opção muito bacana e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas configurações desse notebook. Como vocês podem estar vendo na data desse vídeo, ele está custando R$ 1.970 aqui no Magazine Luiza. E se caso você tiver interesse, eu vou estar deixando aí o link na descrição para você estar fazendo a compra desse notebook. Galera, eu vou dizer para vocês que pelo que ele traz de componentes, ele está custando um preço muito bacana, ele está num patamar abaixo dos R$ 2.000, o que é muito interessante. E ele traz aqui alguns pontos bem legais que eu vou dizer para você o porquê que ele acaba valendo a pena estar pagando esse preço. Bom, aqui a gente tem algumas imagens dele, como vocês podem estar vendo. É um notebook extremamente bacana, a Lenovo tem uma qualidade muito legal nos notebooks. Essa linha IdeaPad é dessa marca, uma das linhas eles têm mais cuidado, então você tem assim um design bem premium, né? Mesmo que seja um notebook com o preço mais abaixo, né, do que a gente está acostumado, mas ainda assim traz uma qualidade muito bacana. Então vocês podem estar notando aqui que ele é muito interessante, e por ele ser de 15 polegadas, a gente também encontra aqui o teclado numérico, e isso também ajuda bastante, ou seja, você tem um notebook bem completão. E o que eu queria falar para vocês a respeito desse notebook é mais especificamente das configurações, ou seja, aquele kit entre memória RAM, processador e também o armazenamento. Estamos falando de um processador Core 3 de 12ª geração, ou seja, nós temos aqui a geração 12 de processadores. É um processador bastante atual e com toda certeza vai trazer para você aí uma usabilidade muito legal. Eu vou até mostrar aqui para vocês no site da Intel essa referência de processador, e vocês podem perceber que é um processador muito legal, né, para os seus usos aí no dia a dia. Então nós estamos falando aqui de um processador que tem 6 núcleos, e onde você pode estar encontrando aqui a frequência dele. Ele tem uma frequência que começa lá na base dos 3 GHz e vai até mais ou menos entre 4.4 GHz, ou seja, nós temos aqui um espectro muito bacana, né, de processamento. Então é um processador muito legal que vai te trazer assim uma eficiência e uma fluidez muito bacana no seu dia a dia, principalmente para o tipo de proposta que ele vem, né, que é para ser aquele cara do dia a dia, aquele notebook que vai te ajudar no seu dia a dia, vai servir para suas, né, para suas habilidades. Então é um processador muito legal e com toda certeza para você que vai comprar esse notebook você vai estar satisfeito. Outra coisa que eu gostaria de falar em relação à memória RAM, e aqui que eu entendo que é o déficit dessa configuração, pois hoje eu entendo o mercado como um todo entende que a melhor configuração hoje para você rodar bacana, lisinho, o seu Windows, né, o teu sistema ali, você ter uma qualidade boa, é você ter no mínimo 8 GB de memória RAM. Mas você consegue, né, galera, tá expandindo depois posteriormente até 20 GB. Então você tem 4 que já vem soldado na placa mãe e você pode colocar um pente de 16 GB. Então posso vir aqui para vocês dar uma olhada, ó. Só para vocês terem uma noção quanto que custa mais ou menos um pente de memória RAM. Ou você pode pôr 8, eu indico 8, não tem problema não. Pode pôr 8, com os 4 que tem você fica com 12. Eu ponho aqui notebook
2666. Então você tem mais ou menos essa faixa de preço aqui em relação à memória RAM. Nós temos a Crucial, nós temos aqui as memórias RAM da Ryzen, temos várias memórias RAM que está custando em torno ali de R$ 120 mais ou menos. Então você consegue estar colocando mais memória RAM, e aí é uma coisa que eu indico bastante. Inclusive vou até deixar o link de algumas memórias RAM caso você tenha interesse em estar adquirindo. E aí você colocando 8 GB ou 16, como você achar melhor, você já vai estar colocando aí a tua máquina num upgrade bastante interessante. Outro ponto que eu gostaria de falar em relação ao armazenamento é que a gente tem 256 GB em SSD NVMe UM2. Esse tipo de armazenamento, né, para quem não conhece, o SSD M2, ele é uma plaquinha, parece uma memória RAM inclusive, que permite com que você consiga ter mais velocidade. Como ela está integrada direto na placa-mãe, esse tipo de componente, você tem mais velocidade, ele entrega mais velocidade. E a Lenovo já entrega nesse notebook esse tipo de armazenamento, que é muito bacana. Então o que eu sugiro aqui para você? Você pode estar utilizando esse M2 para colocar o seu sistema operacional, e você pode estar colocando um HD posterior, um SSD posterior, para você estar aumentando a capacidade. Ou você pode aumentar a capacidade do próprio SSD. Então você tem aqui SSD de até 1 TB desse tipo de SSD. Óbvio que o preço fica um pouco mais alto, nós temos aqui de 500 GB. Então você pode estar aumentando, e aí você consegue ter um armazenamento bacana. E muitas pessoas vão perguntar, mas por que é tão pouco? Isso, as marcas, elas têm feito isso para poder diminuir o preço final do produto. Dado que, se você for dar uma olhada aqui, ó, tá em torno de 269, R$ 300, mais ou menos um M2 com armazenamento maior. Isso altera o preço, ou seja, ele acaba saindo de 1.970 para 2.000 e poucos reais. Então tudo isso é para influenciar no preço final, mas isso aí não é um problema, pois você consegue estar trocando para um armazenamento maior depois, posteriormente. Temos uma tela LCD anti-reflexo. Infelizmente é uma tela de 15 polegadas e meia, somente HD. E aqui também é um dos déficits, né, junto com a memória RAM, que eu acabo não entendendo como um déficit a memória RAM. Mas infelizmente, né, diferente da memória RAM, a tela você não consegue fazer upgrade, vai ser sempre HD. E isso eu acho que peca bastante, porque hoje eu entendo que a qualidade mínima que as pessoas estão acostumadas é o Full HD, que traz mais definição, que traz mais qualidade, principalmente se você for utilizar esse notebook para mexer com Photoshop, Canva, né, vai fazer mídias sociais, não vai te entregar aquela qualidade toda que você está acostumada no Full HD. Então esse é um déficit que eu entendo. Mas ainda assim não deixa de ser um notebook muito bacana. Se você for utilizar para diversos outros tipos de uso, estudo por exemplo, cara, ele vai tranquilo, não tem problema nenhum. Temos também uma Intel Ultra HD Graphics, que é a nova tecnologia da Intel, né? Ou seja, fala que é uma placa de vídeo, mas é basicamente um chipzinho gráfico que ajuda a acelerar, né, a parte gráfica do aparelho, mas isso não quer dizer muita coisa não. Então é basicamente só para dar uma melhoria a mais. Vai conseguir rodar alguns joguinhos? Vai, mas joguinhos mais antigos, né? Então você consegue estar rodando um emulador, dependendo do emulador você consegue estar rodando. Conexões: um HDMI, 2 USB, um leitor de cartão, uma saída de fone de ouvido e também a fonte, né, o carregador. Temos a conexão Wi-Fi, temos também uma webcam de 720p, somente para fazer uma conferência ali basicona, leitor de cartão e as outras coisas que a gente já está acostumado. Gostaria de falar também em relação à bateria. Nós temos uma bateria interna de 65 watts que vai durar ali, dependendo das suas habilidades, em torno de 6 horas, mas isso depende muito de você. Eu nem gosto muito de falar em horas de bateria, porque se você for utilizar ele num uso mais contínuo, um uso mais intenso, vai durar menos. Então isso depende muito de você, muito da tua usabilidade. Então não leva muito isso em consideração o que eu falo aqui em relação a horas, mas a média é 6 horas. Bom galera, é um notebook extremamente interessante, né? Um notebook que está com preço muito competitivo e poxa, é um notebook com Core i3 por menos de R$ 2.000. Isso é muito interessante, pois você consegue ter uma qualidade de notebook bacana. Um Core i3 ele já serve para você
tem uma qualidade boa de notebook, diferente de um Celeron. Então, assim, eu vejo hoje, inclusive, tem marcas aí que competem com a própria Lenovo e traz notebooks nessa faixa de preço, 1.900, mas com Celeron, e acabaram sendo interessantes. E a Lenovo conseguiu trazer um Core i3, o que é muito interessante nessa questão. Se você mais uma vez tiver interesse em comprar esse notebook e gostou do que eu falei aqui para você, o link está aqui na descrição para você estar adquirindo. Então você ajuda o nosso canal a trazer cada vez mais conteúdos como esse. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e